Sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. Hoje temos o prazer de receber a professora Lúcia Helena, ícone da filosofia que foi pioneira a utilizar as mídias digitais para compartilhar seus conhecimentos sobre esse campo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming. Para começar, professora, você poderia contar um pouquinho para a gente sobre a sua história? Bem, minha história é uma história bastante simples. Nasci em 22 de dezembro de 1963, no Rio de Janeiro. Quando tinha 9 anos, me desloquei para Brasília, meu pai foi transferido, passei quase toda a minha vida aqui. Hoje eu me considero uma brasiliense. E por 2 vezes me desloquei de Brasília, morei 2 anos em João Pessoa, 2 anos em Belém do Pará, para fazer Nova Acrópole. Eu abri as unidades de Nova Acrópole lá. E uma vez feito isso, retornei para a minha base, para Brasília, formei família aqui, tenho 2 filhas já criadas, e entrei em Nova Acrópole aos 24 anos de idade, depois que o meu período acadêmico já estava encerrado. Eu conheci Nova Acrópole, sempre tive interesse em filosofia também, mas não era bem a filosofia acadêmica que eu estava procurando. Quando eu percebi isso, eu fiquei um pouco desinteressada, talvez frustrada com a filosofia. Quando eu encontrei o processo de Nova Acrópole, que é uma coisa muito simples, é exatamente viver a filosofia, só isso. Ao invés de irmos à história da filosofia para nos tornarmos experts no que os filósofos disseram, é pegar o que a filosofia tem a dizer sobre os problemas do mundo e do homem atual e tentar vivenciá-lo. Retomar aquela frase de Sócrates de que só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Eu achei essa proposta muito coerente com aquilo que eu imaginava, com aquilo que eu esperava da filosofia, que realmente transformasse os seres humanos em seres mais humanos. E a proposta é exatamente essa. Depois disso, até os dias atuais, eu estou com 57 anos em Nova Acrópole, me tornei professora, me tornei palestrante, é isso que faço até hoje. Lógico, ninguém em Nova Acrópole vive disso porque somos uma instituição de voluntariado. Todos nós temos a nossa vida privada, de onde tiramos os nossos recursos. Nova Acrópole é voluntariado. Basicamente isso. Hoje eu me dedico, mais do que à sala de aula, eu me dedico à internet. Com o tempo, houve essa necessidade, eu fui a primeira, eu criei o canal da Nova Acrópole no YouTube há 12 anos, e me especializei nisso e hoje tenho me dedicado bem mais à internet do que à sala de aula presencial. Basicamente é uma história bem curtinha, né? Não tem nada de extraordinário. Uma pergunta que eu tenho, que é uma pergunta um pouco básica, assim, mas eu acho que hoje em dia as pessoas acabam confundindo, misturando um pouco, e às vezes até eu acho que se mistura, né? Qual é a conexão entre espiritualidade e a filosofia? Olha, em primeiro lugar, eu acho que seria interessante esclarecer a conexão entre espiritualidade e religião, para que não haja uma associação aí, né? A religião, sim, a princípio existe em função da espiritualidade, mas a espiritualidade precede a religião e eu considero até uma pré-condição para ela. Espiritualidade é uma necessidade de vida interior, uma necessidade de propósito, de sentido de vida, que é evidente, isso se toca com o propósito original da filosofia, que é encontrar o sentido da existência humana, o que a natureza espera de nós e como podemos corresponder a esse propósito, essa intenção da natureza que nos trouxe do plano das ideias. Então, a filosofia ela não é conectada a nenhum tipo de corpo teológico, embora tenha até interesse em estudá-las, né? Existe a filosofia da religião, que eu particularmente aprecio bastante, mas ela está ligada, sim, com o físico e o metafísico, que ela se coloca bem nesse ponto onde o sentido da vida humana é questionado. A partir do momento que o homem não se preocupa apenas em sobreviver, mas em encontrar um sentido de vida maior que o justifica como ser humano, aí começa a surgir a filosofia como um precioso auxiliar. Agora, se ele vai conectar essa busca a um corpus religioso qualquer, ou a nenhum corpus religioso, vai continuar buscando apenas a espiritualidade, em ambos os casos a filosofia pode ser uma ferramenta de auxílio. Hoje nem tanto, para falar a verdade, mas quando eu entrei na filosofia, havia um preconceito muito grande de que os filósofos necessariamente eram ateus. E, na verdade,
A filosofia ela esclarece vias de realização humana que, inclusive, aponta para o terreno metafísico, para o terreno das causas, para esse plano de sentido que é chamado como plano espiritual, é conhecido como plano espiritual, sem se deter em nenhum paradigma doutrinário ou cerimonial ou de que natureza for, mas aponta sempre uma necessidade humana de metafísica, de transcendência. Porque a filosofia não se limita. Como dizia Pitágoras, dizem que foi ele, né? Filosofia, filosofos, amor à sabedoria. Portanto, ela busca a sabedoria do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, ou mesmo além das fronteiras da matéria física, se aí houver alguma resposta possível e produtiva para essa questão original do homem. Bom, no comecinho você falou sobre Nova Acrópole, né? E aí uma dúvida, como voluntária, né, há mais de 30 anos já, como que você observa que a filosofia ela pode ajudar o outro, né? Como uma forma de solidariedade? Bom, na verdade, para a filosofia, a maneira clássica, como nós praticamos, porque a filosofia, ao longo da história, há muitos pontos de vista, né? Se nós tomarmos o ponto de vista do qual nós partimos, em Nova Acrópole, que é a filosofia maneira clássica, a ideia do ser humano, assim como a ideia de todos os seres presentes no mundo, é atingir aquilo que hoje a gente chama de propósito, mas que originalmente era chamado de ideal humano. Imagine você, algumas correntes da filosofia oriental, vedantina, por exemplo, elas dizem o seguinte, que um mineral, ele obedece a um processo de evolução, e hoje nós sabemos que isso é real. Existe toda uma estrutura molecular que vai se tornando complexa a partir dos milênios, dos milhões de anos, até o ponto de chegar a construir uma ordem molecular de um diamante, por exemplo. Então, os minerais têm um processo de evolução, os vegetais têm um processo de evolução que hoje também sabemos. O surgimento das angiospermas, que ninguém sabe direito como é que foi, é um enigma, né? Mas, todas de uma vez, mas é uma grande evolução no mundo vegetal. Os animais também podemos dizer que os mamíferos em geral, os antropóides, adquirem uma perícia na arte de sobreviver e perpetuar a espécie muito grande. E o humano, que parece as tradições é separado, ele teria também um objetivo, aquilo que a natureza espera dele, que é alcançar uma perícia em valores, virtudes e sabedoria, ou seja, aportar com valores ao mundo. De tal maneira que se você parar para imaginar os males do mundo atual, se nós falarmos, por exemplo, da miséria, da fome, você vai perceber, existe uma frase filosófica, inclusive, muito interessante em relação a isso, que diz que só o tolo acredita que as causas da miséria física vêm do plano físico. As causas da miséria física sempre vieram e sempre virão da miséria psicológica, moral e espiritual do homem, ou seja, a miséria física não é culpa da falta de bens materiais, mas da falta de honestidade. A fome não seria falta de alimentos, mas falta de fraternidade. Ou seja, no fundo, a grande carência do mundo são seres humanos aportando com os valores que lhe correspondem. Já dizia Tales de Mileto algo parecido, e hoje eu gosto de parafraseá-lo de uma certa maneira, dizendo que se você for buscar um animal, digamos que eu peça para você trazer para mim um mico-leão dourado e uma arara azul, e eu for em busca de um ser humano pleno, que cumpre aquilo que a natureza espera dele, é capaz de você me chegar com uns 3 micos e umas 3 ou 4 araras azuis e eu vou ter dificuldade de encontrar um ser humano nessa condição. Então, o maior risco de extinção no nosso momento é o risco humano, porque, inclusive, se você preserva o ser humano, tudo mais será dado por acréscimo. Esse ser humano, na plenitude da condição humana, com valores, virtudes e sabedoria, preserva a floresta amazônica, preserva a arara azul e seja o que for que haja que ser preservado. Portanto, a gente vive um acidente que é mais do que ecológico, eu poderia dizer que é ecosófico, ou seja, falta de seres humanos, falta de sabedoria para atuar sobre as causas dos problemas atuais. E essa reconstituição da condição humana sempre foi uma tarefa da filosofia. Digo, sempre foi, mesmo antes da chamada filosofia grega que recebeu esse nome, porque é um pouco radical a gente acreditar que só a Grécia amava a sabedoria. Sim, o método racional de buscar a sabedoria nasceu na Grécia. As outras civilizações tiveram seus métodos.
E a preocupação sempre esteve em estabelecer o lugar do homem no mundo e permitir que ele se realizasse como tal e aportasse à natureza com aquilo que lhe corresponde. Porque quando falta um elemento na natureza, nasce a desordem. E o elemento que parece faltar nesse momento é exatamente o humano. O humano fazendo aquilo que lhe corresponde, como diz a frase bíblica, buscai seu reino e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, acredito que os males todos da natureza, pelo menos a grande maioria deles, que não são decorrentes naturais do tempo, desapareceriam se o ser humano encontra o seu lugar. E a filosofia é digamos assim, um grande auxiliar, ela nasceu para isso. Já dizia Sócrates, como eu falei anteriormente, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E esse é o conhecimento que a filosofia busca produzir. Você tocou num ponto muito interessante. A gente está vivendo num momento bem complexo, né? Onde vem uma pandemia e tira todo mundo da zona de conforto e desafia todos a repensar, né? De uma certa maneira. Como é que você acha que a filosofia pode ajudar as pessoas nesse momento tão delicado? Olha, durante todo esse ano de 2020, nós em Nova Acrópole multiplicamos, mas isso não é um exagero, nem é uma alegoria, nós pelo menos triplicamos o nosso ritmo de conteúdos nas redes sociais, exatamente para estar com as pessoas todos os dias, literalmente todos os dias, para evitar que elas fossem dominadas pelo pânico e não soubessem racionalizar essa situação, e pudessem atravessar essa situação com o menor dano possível. Mas daí a achar que o pós-pandemia encontrará um ser humano necessariamente disposto à transformação, aí eu já acredito que a gente está resvalando um pouco na fantasia. Algumas pessoas podem ter tomado a crise como uma ferramenta de repensar a sua vida. Outras apenas tiveram medo e conseguiram, com muito esforço, controlar o próprio medo. Já é um ganho. Mas eu reitero uma história que sempre conto nas minhas palestras, que se atribui a Xenofonte. Ele dizia que Sócrates, num determinado momento, teriam perguntado a ele se ele, sendo tão bom filósofo, se eles pegassem os 30 tiranos de Atenas, amarrassem ali, e ele falasse para eles por horas a fio, quando a gente soltasse esses 30 tiranos, será que seriam seres humanos melhores? Teriam se tornado filósofos? E Sócrates dá uma grande gargalhada e diz, olha, minha mãe, Fenarete, que era uma excelente parteira, só tem uma coisa que ela jamais seria capaz, que é de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Entendem isso? Ou seja, aquele que não está grávido de transformações, que não está grávido de abrir mão do seu egoísmo, que não está na iminência, não está buscando uma transformação, não vai se modificar apenas porque houve uma pandemia. Eu sei que isso é um pouco duro de encarar, mas é real. Nós não ganhamos nada com fantasias. Aqueles que sim, no meio dessa pandemia, fizeram uma reflexão sobre o propósito das suas vidas, onde eles queriam chegar com tudo aquilo, quem comandava, quem era o títere que comandava aquele marionete, que andava correndo para um lado para o outro, já não sabia mais por quê, nem para quê, nem para onde. Aqueles que refletiram sobre essas coisas, que foram para a arquibancada da sua vida e apreciaram o que eles andavam fazendo, pode ser que construam uma nova normalidade. Quem não, quem apenas se intimidou, vai se sentir aliviado e buscar o conforto daquilo que ele já conhecia, ou seja, a pseudo-normalidade anterior à crise. Se nós olharmos num curto prazo o que provocou essa crise, isso é muito interessante porque é uma visão de uma disciplina chamada filosofia da história. No curto prazo o que provocou essa crise foi um vírus, o coronavírus, como nós sabemos. No longo prazo, talvez algum historiador do futuro diga, o que provocou aquilo foi o excesso de egoísmo da humanidade. Se preocupou com vários aspectos da existência. Submeteu o seu próximo a riscos desnecessários. Não se preocupou quando os primeiros sintomas surgiram. Ou seja, a causa daquilo aqui foi egoísmo. Eu acredito nessa visão mais lato sensu. Eu acredito que se não aprendemos pelo menos uma parcela dessa lição, podemos gerar crises equivalentes em algum momento no futuro. Então, aqueles que tomaram consciência disso, sim, serão capazes de construir uma nova normalidade.
fundamentada em valores humanos e, como diz a tradição tibetana, percebendo que o maior mal do homem é a chamada heresia da separatividade, que em bom português nós chamamos de egoísmo. Por trás de todos os problemas, quer de ordem pessoal, quer de ordem social, econômica, religiosa, política, sempre está escondido o egoísmo. E aqueles que tiveram a possibilidade de se dar conta disso e começaram a atuar sobre o seu próprio egoísmo, vão sair mais generosos. Os outros vão sair mais temerosos. Ou seja, não vai ser muito mais do que isso. Muito bom. Professora, se a filosofia, né, ela busca humanizar o ser humano, o que nos afasta dessa condição? Imagino que o egoísmo seja um desses fatores, né? Mas, assim, esses mesmos fatores, como o egoísmo, como outros vícios, né, que nos afastam, né, do ser humano, também não são fatores humanos? Sim, são fatores humanos. Só tem uma pequena correção na sua fala. Não é o que nos afasta, é porque nós nunca nos aproximamos. Existe um processo humano onde ele vai lentamente despertando. Algumas tradições orientais, como a indiana, por exemplo, falam até dos septenários da vida, onde o ser humano, até os 7 anos, estaria aprendendo a dominar basicamente seu corpo físico. Dos 7 aos 14, lidando com as suas energias. Tanto que um garoto dessa idade corre tanto que a gente fica cansado só de olhar, né? Pelo menos na minha idade fico. Ou seja, está lidando com as suas energias. Do 14 aos 21, está processando o mundo emocional. Não é à toa que o adolescente tende a ser aquele dramalhão, ninguém me ama, ninguém me quer, e aquela loucura toda. Aos 21 anos, que seria a entrada do 4º septenário, ele teria contato com esse processo mental, que não só seria o mental prático de como equacionar sua sobrevivência, mas também um mental que busca o sentido, o porquê, a causa última das coisas. Então você percebe que às vezes o tempo que passa é só o tempo de relógio. E nós temos muitos adultos e homens maduros tremendamente infantilizados, que ainda não abandonaram o estágio das suas emoções desordenadas, e o pensamento se desenvolveu só no nível básico para atender essas emoções. Se tornou um utilitário na mão das emoções. O pensamento é como um espelho. Se ele está voltado para baixo, ele espelha as necessidades desse ternário inferior. Se ele está voltado para cima, ele começa a perceber coisas da natureza humana mais profunda. Ou seja, esses valores humanos aos quais você se referiu. Mas todos têm o seu momento. Não há como obrigar o ser humano a caminhar até esse ponto. Você pode convidá-lo veementemente, mas cada um caminhará com suas próprias pernas. Como o caso de Sócrates, que acabamos de contar há pouco, não conheço uma maneira de forçar o parto de alguém que ainda não amadureceu a ponto de questionar metafisicamente a sua própria vida. E tem estágios. Às vezes pode chegar a isso com uma prova dura, que abruptamente o arremessa para frente, às vezes com um processo lento. Algum momento a humanidade deverá chegar, mas não dá para forçar. Então não é como a humanidade se afastou. Na verdade, civilizatoriamente, de fato, nos afastamos. Porque uma civilização seria exatamente aquilo que tenta puxar à tona aquilo que o homem tem de mais humano, mais legítimo. Então podemos dizer que como civilização, como cultura, de fato nos afastamos. Mas individualmente, muitos de nós simplesmente não chegamos. E caminhar para isso, quando toda a cultura à tua volta te incentiva, já apresenta uma certa dificuldade. Quando toda a cultura à tua volta diz que isso não vale a pena, torna-se extremamente difícil. Não digo impossível, mas extremamente difícil. E, professora Lucilena, uma coisa de reflexão. Você acha que a tecnologia hoje, principalmente com as redes sociais e a quantidade de informação, ela acelerou o processo de tentar se aproximar, ou você acha que cada vez mais a gente está se afastando? Olha, essa é uma pergunta que eu tenho recebido demais nos últimos tempos, e eu já estou com a resposta decoradinha de ter respondido a isso. Muitas vezes, quando eu tenho problema no meu computador e chamo um técnico, quando eu olho o boletim dele, ele escreve lá PO. Eu fiquei curiosa para saber o que é PO, que defeito é esse. Ele nos explicou que era problema do operador.
O problema do meu computador estava entre o laptop e a cadeira, ou seja, era eu mesma. Qualquer elemento tecnológico é um meio, é uma ferramenta. Ele não prescinde de princípios nem de fins. Reitero aí a visão de Platão, que nada é mal em si. Né? Mal é o uso que se faz das coisas. Então, se você tem uma faca muito afiada na mão de uma boa cozinheira, é maravilhoso. Na mão de um serial killer é uma desgraça. Mas é culpa da faca? Vamos desinventar as facas por causa disso? Isso seria, no mínimo, absurdo. Que também é a piadinha super boba que eu sempre conto, e que agora eu vou pegar vocês dois como vítimas dela. Era o caso do rapaz que estava noivo, apaixonadíssimo. Um dia ele vai visitar a sua noiva e, passando pela janela, ele vê que ela estava aos beijos com outro no sofá. Ele fica revoltado, resolve tomar uma medida radical, vende o sofá. Isso é mais ou menos o que a gente está querendo fazer com a tecnologia. Ninguém nega que todos esses elementos que você citou, redes sociais, por exemplo, podem ser maravilhosas se você tem algo a dizer. Se você não tem, é problema do operador. Eu sempre digo que eu adoraria ver Platão com Twitter, eu acharia isso uma maravilha. Você já Seria fantástico. todo dia, bom dia, você já saiu da caverna? Uma maravilha. Então, não pode culpar os meios. Isso é um pouco ilusório, eu diria até que pueril da nossa parte. Os meios são eficazes se você sabe utilizá-los. Na verdade, se a gente for olhar assim para as coisas, essa cadeira que está diante de mim, confortabilíssima, bem acolchoada, se eu a acertasse na cabeça de alguém, poderia ser letal. Ou seja, o que é essa cadeira? Então, essa é uma discussão que iria longe, que vocês nem imaginam, porque existe toda uma discussão platônica sobre isso. Mas basta dizer isso. Os meios tecnológicos são meios. Bem utilizados, seria uma maravilha. Eu, durante muitos anos, eu tenho 12 anos de internet. Antes disso, foram o quê? 20 anos quase, dando aulas dentro de sala de aula. Muitas pessoas passaram pelas minhas salas de aula, mas nada comparado à quantidade que me conheceu através do YouTube, nada comparado ao que eu pude fazer através dessa ferramenta. Então, o YouTube é mau? Eu poderia dizer isso. Tá? Nenhum de nós poderia descaracterizar a ferramenta. Agora, mal utilizada, ela pode trazer um monte de males, inclusive o distanciamento da convivência, nos tornar mais fragilizados para os melindres da convivência, porque, de repente, uma pessoa é desagradável, você simplesmente deleta essa pessoa das suas redes sociais e não a vê mais. A convivência você não pode sair deletando todo mundo, e isso obriga a parar arestas, obriga a crescer. Existe uma ferramenta mais eficaz para o crescimento do que a convivência. Mais difícil, mas ao mesmo tempo mais eficaz. Então tem uma série, e haveria mais um monte de outros perigos que poderíamos citar. Mas ela é excelente. Basta ser bem utilizada. Portanto, o problema continua sendo o quê? Pior, problema do operador. A gente ouve muito falar sobre autoconhecimento, né? Tá, o assunto da moda, todo mundo falando em meditação, em técnicas para você se conhecer melhor e assim evoluir e tudo mais. Existe algum atalho para o autoconhecimento, enfim, na filosofia ou em outra prática que você tenha observado? Olha, deixa eu te falar uma coisa, que é uma questão bastante lógica, lógica aristotélica. Você ia na direção da casa de alguém, de repente você descobriu um atalho para ir para a casa dessa pessoa que você anda bem menos. Pegue alegremente esse atalho, se ele é bom, se ele realmente corta caminho. Agora, se passaram 2 anos, se é uma região que transitam outras pessoas, e esse atalho não se tornou a estrada principal, começa a desconfiar. Tem alguma coisa errada nele. Ou ele invade o terreno do vizinho, ou por ali existem animais peçonhentos, tem alguma coisa errada nele. Na verdade, existe um ensinamento antigo da filosofia latina que diz o seguinte: os caminhos fáceis mentem, in aspera veritas, no difícil está a verdade. Por quê? Não porque a gente queira ser masoquista, buscar o caminho mais difícil, mas porque, em geral, as causas e as consequências são mais ou menos equilibradas no seu porte.
É difícil você imaginar alguém que descobriu alguma coisa muito excepcional sem ter feito um esforço excepcional, às vezes de toda uma vida. Então, essa sorte de principiante, imagina um Albert Einstein que jogava futebol até os 30 anos de idade e de repente descobriu a relatividade. Ele não teria descoberto a relatividade. Sei lá o que descobriria, o gol perfeito, mas não a relatividade. Isso é a terceira lei de Newton, né? Uma energia numa direção tende a gerar uma reação em sentido contrário de igual dimensão, ou seja, de igual energia. E, portanto, se você se empenha numa direção, o tamanho do que vem de lá deve ser proporcional. Agora, eu não fiz nada e, de repente, encontrei o autoconhecimento. Que curioso, né? Porque nós tivemos aí alguns 200 mil anos, ou um pouco mais, de Homo sapiens, todo mundo tentando, só você, o esperto, encontrou o autoconhecimento no meio do caminho. É provável que você tenha encontrado um espelho das suas vaidades, um espelho de Narciso. O autoconhecimento exige você fazer um trabalho tão grande de retirada daquilo que não é, que é um trabalho de inteligência, né? Intelegere significa escolher dentre. E o maior sintoma de inteligência é exatamente escolher dentre as coisas que te dizem que você é, quem realmente é você. O elemento básico para que a pessoa adquira uma dose de autoconhecimento não são técnicas. Primeira coisa, ela tem, em primeiro lugar, um sentido de vida. Onde eu quero chegar com tudo isso? No final da minha vida, quando eu estiver lá pertinho, porque a consciência nasce do contraste, né? Quando eu estiver pertinho do fim da minha jornada de vida, o que eu quero ser? O que eu quero olhar para trás e ter deixado no mundo? A partir desse diagnóstico do que você quer como produto final da sua vida, você fixa uma meta para o que você quer ter feito consigo mesmo, com as pessoas que passaram pela tua vida e com o mundo. A coisa mais adequada para o ser humano seria que ele quisesse fazer diferença positivamente, que ele quisesse agregar valores ao mundo, que ele quisesse que aquelas pessoas de cujas vidas ele participou tivessem saído um pouquinho melhor porque conviveram com ele, ou seja, ele mesmo sairia um pouco maior do que entrou. Isso é um sentido de vida humanista. Se ele tem esse sentido de vida, vou colocar para vocês um exemplo que é o meu exemplo. Quem é a Lúcia para mim? A Lúcia é uma pessoa que lá no final eu quero que seja mais justa e mais fraterna do que é hoje. Portanto, essa é a Lúcia, como diziam os egípcios, teu nome interno está no horizonte. Então eu sei quando eu estou sendo fiel à Lúcia, quando todas as minhas ações me aproximam desse ponto. Então, eu tenho um sentido de vida, eu tenho um ideal, eu tenho uma ideia que norteia a minha vida. E aí, no dia a dia, perseverança e constância, ritmo, sem pressa e sem pausa. O ritmo, vocês percebem que é a base de toda a vida. No teu coração, no teu pulmão, no movimento peristáltico do intestino, o ritmo é a base da vida. A vida não pode fazer contra-ritmo, que é morte. Então, acredito que o melhor caminho para o autoconhecimento é, no plano mental, decisão, eu quero ser, eu quero chegar lá. E no plano físico, perseverança e constância, sem pressa e sem pausa. A junção dessas duas coisas são um atributo humano chamado vontade. E como diz aquele ditado em inglês, onde há uma vontade, há um caminho. O símbolo da espada Excalibur, do mito do rei Arthur, Excalibur é a vontade. Por muito dura que seja uma rocha, a vontade bem afiada, bem temperada, é capaz de atravessá-la de ponta a ponta. Esses dois elementos vão te levar à transformação. Agora, no meio do caminho, você pode achar técnicas. Aí elas são eficazes, é claro. E aí, se você caminhava a pé e encontra um veículo qualquer que te leva mais depressa, tá bom, contanto que você saiba dominá-lo. Você pode ir encontrando coisas que realmente te levam lá. Eu não sei se vocês conhecem uma palestra minha que se chama Simbolismo dos Contos de Fada, onde eu falo sobre isso. No conto de fada clássico, o príncipe chega no reino, é um garotote, imberbe, é quase um adolescente. O rei diz, salve a minha filha que foi sequestrada por um dragão. Ele não para pensar quanto eu vou ganhar com isso. Ele vê, é nobre, é justo, é bom, eu me comprometo, eu vou. E se coloca imediatamente a caminho na direção de uma causa justa. Sem pressa e sem pausa. No meio do caminho vai surgindo o velhinho, que ele dá um pouco d'água e dá para ele uma fórmula mágica, que ele se torna invisível.
Vem o passarinho, que se ensina para ele alguma técnica para vencer o dragão, vem a espada cravada na pedra, ou seja, os poderes latentes do homem vão aflorando à medida que ele caminha com uma meta humanista e com ritmo, com perseverança e constância. De tal maneira que quando ele chega diante do dragão, ele está armado até os dentes e preparado para vencê-lo. Ou seja, as ferramentas vão surgindo pelo caminho, vão aflorando, ferramentas externas e internas. As técnicas são ferramentas. Agora, se você não tem um objetivo que transcende o teu interesse pessoal, e se você não tem perseverança e constância, ritmo, disciplina, nenhuma técnica adianta. Muito pelo contrário. Sabe para que elas servem? Para você não conseguir dizer que foi culpa da técnica. Então você arrumou um culpado para se isentar. Mas nenhuma técnica vai te levar a um lugar que você não sabe onde é, nem está com muita vontade de chegar. É o problema do operador de novo, né? Isso. E até ligando isso que a gente está falando, eu acho que o inimigo maior acaba sendo você e o ego, né? Porque a derrota você culpa os outros, né? E eu acho que o maior desafio para essa conquista é o ego. E todo mundo tem essa questão do ego. Agora, como é que a gente consegue usar isso a nosso favor? Olha, essa nomenclatura que você está utilizando, não sei se você sabe, mas ela não é muito unânime. Há diversas acepções para ego. Mas eu suponho, que é o mais convencional nos nossos dias, que você esteja utilizando a nomenclatura junguiana do self, do ego e do superego. Exatamente. Na verdade, o ego ele não é o problema, ele é mais uma ferramenta, sabia? Ele é apenas mais uma ferramenta. Mais uma vez, o problema é o problema do operador, que é o self. Só que o self está adormecido. Não é o ego que foi feito para construir o self, muito pelo contrário, o self constrói o ego. Só que esse self está adormecido. Portanto, o ego ele é formado por forças do meio, pela moda, pela opinião do coletivo, pelas tendências de uma determinada época ou de uma determinada família a qual pertencemos. Quando o self não está desperto, ele é comandado pelo meio. O ego é comandado e formatado pelo meio. Aí vem a questão que nós chamamos de caráter, o bom e o mau caráter. O que vem a ser isso? Segundo a nomenclatura platônica, Platão diz que existe dentro do ser humano uma tendência a gostar de certas coisas, uma tendência natural, inata, a gostar de certas coisas e a rejeitar outras. E que nós deveríamos ser educados para gostar daquilo que nos faz crescer como seres humanos e educados para rejeitar aquilo que nos animaliza. Só que vem a música do Djavan. Não sei se vocês conhecem aquela passagem da música do Djavan que diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Às vezes os nossos pais, o nosso meio, não sabem, não tiveram também o seu caráter muito bem formado. Portanto, não tem como transmitir uma coisa que não conhecem. E, mais uma vez, o nosso caráter é deixado aleatoriamente, solto. E é formado por tendências do coletivo que são muito destituídas de valor. Portanto, isso, ao invés de facilitar a emergência do self, bloqueia a manifestação do self. Deixa eu tentar te contar uma historinha, ver se faz sentido para você. Dentro de um diálogo platônico, que é as leis, ele fala a respeito de um conceito que, como ele fala rapidamente, muitas vezes passa batido e as pessoas não levam em consideração. Ele fala do conceito de representatividade. O que seria representatividade? Imagine o seguinte, que você tem uma criança na idade de 0 a 7 anos. Ela ainda não tem muito discernimento acerca do que é melhor para ela, do que ela deve comer, do que como ela se deve comportar. Se você deixar ela comandar a sua própria vida, é possível que se intoxique com chocolate e não coma mais nada, não é isso? Ou que pegue o orçamento doméstico e gaste tudo em brinquedo. Então, ela precisa de alguém que esteja mais consciente para comandar essa criança até que a própria consciência humana dela desperte e tome as rédeas dessa personalidade que está em formação. Esse processo de tomar as rédeas da vida de uma pessoa
é o processo de educação. Então, que a minha consciência já despertou, eu já tenho contato da minha consciência com o self, eu comando essa personalidade de informação para deixá-la preparada para quando o self dela surgir, só pegar as rédeas, uma personalidade preparada para obedecê-lo. Agora, o que significa isso? Que um educador, ele teria que ter como condição básica que a sua própria consciência tivesse o seu self desperto, contato da consciência com o ser. Porque como é que eu posso representar uma coisa que também está ausente em mim? Percebe? Isso eu não falo só de educadores no contexto escolar, todos os educadores, porque todo mundo que passa pela vida de uma criança, de alguma maneira, educa. Se não existe o contato da consciência com o próprio self, como eu vou comandar a personalidade dessa criança no lugar do self dela? Então vai surgir uma coisa chamada receita de ser humano. Você já ouviu falar disso? Não. Anota aí, compra os ingredientes e prepara para você ver. É muito legal. Ser humano é uma mistura de 3 coisas. Em primeiro lugar, temperamento, que é um elemento muito biológico. Não sei se você já teve, eu tive durante algum tempo, vizinhos italianos, sem nenhum preconceito contra os italianos, gosto muito deles. Mas era muito engraçado aquilo, porque saía o pai falando alto e gesticulando, a mãe atrás falando alto e gesticulando, e uma fila de 3 menininhos, todos falando alto e gesticulando. Gesticulando assim como um enlouquecido. Esses são traços de temperamento, são muito familiares. Vem do grupo familiar que você pertence, às vezes vem até de uma cultura, no caso dos italianos, né? Esses traços de temperamento são muito ligados ao biológico. Aí, num determinado momento, vem o caráter. Qual é a função do caráter? Educar esse temperamento, para que ele possa não ser um cavalo bravo, mas um cavalo obediente ao cavaleiro. Por muito bom que o cavalo seja, se ele não obedece ao cavaleiro, não serve, por exemplo, para uma corrida. Nenhum hóquei consegue montar nele. Então, ele vai educar esse temperamento, seja ele qual for, para poder obedecer aos comandos de um bom caráter, de um caráter bem formado. E esse temperamento bem dominado, submetido pelo caráter, quando surge a essência humana, quando surge a verdadeira identidade, o self, ele simplesmente entrega esse cavalo nas mãos do self, ele está preparado para obedecê-lo. Agora, quando o caráter é mal formado, ao invés dele educar o temperamento, ele libera o temperamento. Ele reprime o temperamento. De tal forma, ele reprime, ele libera o temperamento, ele não educa o temperamento. E reprime o self. Então, quando vem aquela vontade de vamos levantar e fazer alguma coisa pela humanidade, o caráter diz, não, coitadinho do meu corpo, olha como ele está cansado. Isso não é problema dele, eu não tenho o que fazer. É o mito do rei Arthur, lembram? Onde Guinevere mimava Lancelot e negava Arthur, que era o símbolo do self, do ego e do superego. Então, o caráter mal formado reprime o self e libera o temperamento. É como se tivesse um mergulhador querendo vir à tona por baixo de um lago congelado, e o caráter está ali em cima. Quando ele vê o mergulhador batendo, ao invés dele cavar para ajudar, ele joga mais um monte de gelo e pisoteia. Então, a questão do self é, se ele não tem uma personalidade razoavelmente educada, um ego que está num contexto onde ele teve alguma chance de ver e que é maduro para isso, muitas vezes ele não consegue marcar sua presença na vida. Ou seja, todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Alguns só sobrevivem, morrem estranhos para si mesmos. Daí que quando a gente faz um esforço no sentido de trazer ideias, trazer reflexão, isso sempre foi uma iniciativa da filosofia ao longo da história, é para tentar para aqueles seres humanos cujo self está ali nas eminências de vir à tona, dar uma ajudinha. Mas se não está, se não tem condições, se o temperamento é muito mal dominado, se o caráter é muito mal formado, pode acontecer que uma pessoa não tenha contato nenhum consigo mesma ao longo de toda uma vida. Vive totalmente voltado para fora e é um mero reprodutor.
É como se fosse uma clonagem, um mero reprodutor das ideias que andam no coletivo. Perfeito. Professora, eu tenho uma pergunta. Recentemente eu li um artigo e vi um comentário seu que me chamou muita atenção e eu fiz uma autocrítica até a mim, porque eu sempre fui atrelado a ler. Eu leio bastante, eu leio 4 livros por mês, 3 livros por mês, mas ali você fala que não adianta você ler se você não digere realmente aquilo, se você não pega aquilo e aplica na sua vida. E às vezes hoje a gente está tão nessa coisa de quero conhecimento, você lê e acaba passando batido muitas coisas importantes, né? Então, o que você falou ali para mim, eu realmente refleti bastante e é interessante isso. E eu queria entender um pouco como é que funciona essa questão de estudo para você. Como é que você devora um livro, uma filosofia? Bom, a primeira coisa vem lá de trás. Se você quer o processo completo, ele vem lá de trás, que é escolher o que você vai ler. Nós vivemos um dos nossos mitos do século XXI, mitos no mau sentido, é a ideia de que devemos ler mais. Não devemos ler mais, devemos ler melhor. Existe um paralelismo entre o que acontece com o nosso corpo físico e com o nosso corpo psíquico. Nosso corpo físico, ele faz um bom exame daquilo que ele vai comer antes de colocá-lo dentro da boca. Cheira, examina, vê data de validade para antes colocar dentro da boca. Se ele sair engolindo tudo que surge diante dele, é provável que ele tenha uma intoxicação e às vezes pode ser grave, às vezes pode ser fatal. Essa mesma seleção a gente deveria fazer do ponto de vista psíquico. Nós hoje perdemos a noção de que quem publica um livro não é quem tem algo a dizer, é quem tem dinheiro para pagar uma impressão e uma distribuição. Não necessariamente aquilo que está em letra impressa tem, por causa disso, algum carimbo de veracidade. E da mesma maneira que um alimento muito inadequado pode causar danos para o seu sistema digestório por toda a vida, um alimento psíquico muito degenerado, muito sem qualidade nenhuma, pode também causar prejuízos psíquicos pela vida inteira. Uma coisa que você pode perceber é muito comum. As pessoas têm mania, por exemplo, de ir ao cinema, sendo que não está passando nada que preste. Você tem experiência de vez em quando, lembrar de alguma imagem horrível, de um péssimo filme que você assistiu, sei lá, 10 anos atrás? De vez em quando essa imagem vem na sua memória? Isso é muito comum. Isso significa o quê? Um ponto de intoxicação. Nós, no plano psíquico, somos muito irresponsáveis. Imagine você se o nosso corpo físico comesse qualquer coisa e não se limpasse nunca, não tivesse nenhum processo de banho para limpá-lo. Nós somos assim no plano psíquico, comemos qualquer coisa e de vez em quando não nos limpamos para jogar fora aquilo que agregou em nós e que não serve. Não descartamos aquilo que não nos serve. Portanto, imagine o que seria um corpo físico assim e depois ouse imaginar o similar no plano psíquico. Portanto, essa história de leia mais está errado, leia melhor. Quando perguntaram a Confúcio o que ele faria se ele tivesse mais 50 anos de vida, ele disse, eu leria mais 50 vezes o I Ching. Às vezes eu percebo em livrarias aqueles livros sem títulos que você não pode deixar de ler antes de morrer. Eu olho e digo, gente, uns 99 que seguramente eu faço questão de não ler antes de morrer. São coisas que você percebe que não tem propósito nenhum. É só quantidade, como dizia Baltazar Graciano, aquele maravilhoso livro Arte da Prudência. Mais intenso, menos extenso. Tá? Então, você pega esse livro que está lá na livraria, e fala, rapaz, não tem um diálogo platônico. Às vezes não tem um clássico do tipo de um Bhagavad Gita indiano. Não tem as coisas mais maravilhosas que o gênio humano já criou. Não tem um Dom Quixote de Cervantes. É melhor não, meu caro. É melhor criar sua própria listinha. Então, o primeiro processo é selecionar bem o que você vai ler. Tá? E, em segundo lugar, aí entra todo um processo de técnica de estudo, onde a leitura, isso não é uma frase minha, é uma frase de Helena Blavatsky, começa, de fato, quando você fecha o livro.
Quando você começa a refletir, discutir mentalmente com o autor e extrair daí dúvidas, questionamentos, e você vai à vida para conferir se aquelas coisas são verdadeiras ou não. Se um técnico oferece um circuito novo do teu televisor que está com problema, você só sabe que ele te vendeu um produto bom quando coloca o circuito dentro do televisor e ele funciona melhor como televisor. Uma informação você só sabe que ela é realmente boa quando você começa a se movimentar no mundo baseado nela e ver se realmente abriu caminhos para que você viva de forma mais humana. Pelas vossas obras vos conhecerei. Lembra, ensinamento bíblico. E é isso mesmo. Só tem um jeito de eu saber. Uma pessoa chega para mim e me diz, li 10 mil livros. Eu, você dedicou o seu tempo. Vamos ver, né? Eu vejo as respostas que ela dá à vida. Pelas respostas que ela dá à vida é que eu sei o que ela assimilou. O homem não vive daquilo que ele come, ele vive daquilo que ele assimila. Muito do que ele come ele joga fora, não é assim? Então, a mesma coisa. Se você leu bons livros, além disso, você tem que ter sabido assimilar e começar a torná-los teus. Ou seja, dar respostas à vida baseando-se nesse ensinamento que você assimilou. Senão você é um acúmulo de informações. E um acúmulo de informações não tem como vencer do Google, meu caro. Porque ele acumula informação que não acaba mais. Que ainda está vindo mais coisa por aí, computação quântica e outras coisas que vão acumular mais informação ainda. Você não tem como competir com essa turma. Se você não sabe como transformar essa informação em vida, sinto muito, mas você está defasado. E o Google ainda tem uma vantagem, que ele não tem arrogância nem vaidade e só fala quando você pergunta. Se conhecer é só acumular informação, meu caro, nós estamos defasados, não é por aí. Age para que eu te veja, parodiando Sócrates, né? Age para que eu te veja. Aí eu vou saber o que você realmente sabe. Sensacional. Tem muito a ver também com esse termo que tem sido mais utilizado agora dos filósofos de ação, filósofos práticos, né? Porque se a gente levar a filosofia só no campo teórico, né? A gente não pratica, a gente não transforma, né? Essa ponta transformadora ela acaba não acontecendo. Uhum. Agora, mais um problema aí, né? Você tem que saber, mais uma vez, inteligência humana, o discernimento é indispensável. O que é um filósofo de ação, um filósofo prático? Aquele que explica bem a filosofia ou que vive bem a filosofia? O único conceito que ele tenha transformado em vida já faz ele se tornar respeitável. Agora, ele simplesmente fala muito bem. Não mudou muito, ele só é um bom tradutor do complicado para o simples. Mas ele não tem um exemplo de vida para dar, não mudou muita coisa. Então a coisa é sempre um pouquinho mais complicada do que a gente imagina. A gente tem aqui no Polaris um jogo chamado Icebreaker, que ironicamente a gente deixa para o final. Mas, enfim, é um deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma aqui para fazer para o nosso entrevistado. Podemos fazer uma com você? Claro, quantas você quiser. Vamos lá. Na sua opinião, o que toma muito tempo, mas vale totalmente a pena? O que toma muito tempo, mas vale totalmente a pena? O trabalho voluntário pelo bem do outro. Quanto mais eu penso no outro, menos eu crio traumas, menos eu fico lambendo as minhas feridas, menos eu fico procurando culpados por tudo que eu vivi, mais eu entendo a minha história, porque tudo que eu vivi lá no final das contas me serve para ter ferramentas para ser mais útil ao mundo. Você assistiu aquele filme Quem Quer Ficar Milionário? Sim. Pois tudo que você vive passa a ter sentido, porque na hora que você necessita ajudar o outro, aquelas ferramentazinhas que você não valorizava para nada, nessa hora te servem. Ou seja, quanto mais você pensa na humanidade como um todo, mais minimiza todos os dodóis que nos paralisam pela vida fora. Mais você cresce, porque você quer ter para dar. À medida que as necessidades do outro se apresentam, tem que nascer em você a possibilidade de ter isso para dar. Portanto, você começa a dar a batalha para ter coisas que você nunca imaginou que poderia ter. Então, quanto mais você pensa no outro, quanto mais se compromete com o todo,
mais você tem possibilidade de vencer todos os outros problemas secundários. Volto à frase bíblica: buscai seu reino em primeiro lugar, e acrescentadas as outras coisas vos serão. Não estou aqui fazendo nenhuma pregação bíblica, viu, gente? Poderia falar disso no Dhammapada, no tal, mas apenas um preceito que é universal, é isso mesmo. Quanto mais você fica voltado sobre interesses egoístas, mais complicado vai ficar. Só vai parecer mais culpado. Tudo que te acontece, você vai terceirizar a culpa e vai ficar com mais rancor, e vai ficar mais paralisado no caminho. Até o pânico da pandemia. Eu pedi para as pessoas que me acompanhavam, pensem todos os dias em como fazer um ato de generosidade para as pessoas que estão trancadas em casa com medo. Seja você colocar uma mensagem nas redes sociais, seja ligar para um amigo que esteja nessa situação, seja ligar para um supermercado e mandar entregar para uma cesta básica numa instituição que está distribuindo para famílias carentes. Não coloque a cabeça no travesseiro sem um ato de generosidade. Todos os dias, um por dia. Vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que me escreveu dizendo: professor, isso acabou com o meu pânico, com o meu medo e com a minha angústia. Que legal. Estou dormindo o sono dos justos. Que demais. Sensacional. Que legal. Professora, estamos chegando ao final e normalmente a gente faz uma pergunta clássica, que é a seguinte: qual foi o livro, e deve ser bem difícil para você, qual é o livro e filme que você recomendaria para os nossos ouvintes e que marcou a sua vida? Olha, é complexo, porque livros realmente são... Eu tenho livros que são os meus prediletos e que marcaram realmente a minha vida. Mas eu temo passá-lo para as pessoas, e esses livros, como primeira leitura, podem ser árduos e a pessoa pode desistir, sabe? Pode ser uma recomendação mesmo. Como recomendação, eu recomendaria ler um pouco mais de Estoicos, Arte de Viver, de Epíteto, as Meditações de Marco Aurélio, qualquer livro de Sêneca, mas sobretudo as Epístolas a Lucrécio, que são maravilhosas. O estoicismo é uma filosofia muito simples, muito adequada ao nosso momento histórico. Eu recomendo começar pelo estoicismo. Aí lá na frente você chega num diálogo platônico, que isso é o supra-sumo. Tá? Mas comece pelos estoicos, é mais fácil. E, bom, do ponto de vista de filme, também eu tenho a mesma precaução, tenho medo de indicar um filme que as pessoas indo direto lá não compreendam muito, mas existe um filme que é, sem dúvida, o mais belo que eu assisti na minha vida, que é o Mahabharata, de um diretor inglês chamado Peter Brook. Mahabharata é um clássico indiano, um dos dois grandes épicos indianos, é o Mahabharata e o Ramayana, e o Mahabharata foi uma criação genial de Peter Brook. Ele é um filme que, na sua versão original, tem 5 horas de duração. Mas ele tem uma versão sintética um pouco menor, parece que com 3 horas. Eu acho difícil haver um filme mais fantástico do que o Mahabharata de Peter Brook. É uma fronteira, realmente. Ele te traz tantas reflexões que você fica uma semana paralisado digerindo aquilo como se fosse uma jiboia. Se alimentou. É incrível, né? É incrível. Não, é excelente, anotado todos aqui no meu wishlist, já passou na frente de tudo para poder assistir. Muito curioso. Professora, agradecer muito pelo carinho, pelo tempo de dividir esse conhecimento, não só com a gente, mas com todos os ouvintes. Foi uma aula, eu nunca anotei tanto aqui, para falar a verdade, tem um caderno de anotação aqui, que eu vou anotando. Fantástico, muito obrigado mesmo pelo carinho e pelo tempo com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e desejo todo o sucesso do mundo para vocês, trazendo coisas boas, compartilhando coisas que elevem a consciência e que gerem uma boa reflexão. Foi conteúdo não só para devorar, mas também para absorver, com certeza. E foi um prazer, obrigado, professora Lucilena, foi... como o Rodrigo falou, uma aula, e a gente quer ter a oportunidade no futuro de conversar de novo, com certeza. Certo, muito obrigada a ambos e contem sempre comigo. Obrigado, professor. Tchau, tchau.